Estamos aqui direto do DM, direto do Departamento Médico, com Bruno Magalhães, reumatologista, especializado em dores crônicas, e hoje a gente vai ter que tirar leite de pedra, porque o nosso assunto é um dos mais desafiadores da medicina do esporte, da ortopedia, da reumatologia. A gente vai falar sobre artrose. Então, vamos se concentrar basicamente nas grandes articulações, artrose de quadril, artrose de joelho. Aos pouquinhos, no decorrer do bate-papo, a gente pode especificar cada uma delas, falar sobre coluna também, mas eu queria que você me explicasse, ou explicasse para quem está ouvindo aqui o direto do DM, o que é uma artrose. A artrose é uma doença crônica causada por uma degeneração da articulação, que depois, com o tempo, vai causar uma inflamação nessa mesma articulação e vai diminuir um pouquinho, vai causar dor e vai diminuir a função. O paciente vai ter mais dificuldade de fazer o mesmo movimento com aquela articulação, só que isso demora, gente. A gente pensa que a artrose é doença de velho. A artrose é doença de jovem, só que o jovem não sente dor, não tem limitação, mas a artrose começa cedo. Só que a gente vai sentir lá pelos 50 e tanto, pelos 60, pelos 70, e aí começa a doer mesmo, começa a limitar e começa a pessoa a procurar o médico nesse momento. Porque as pessoas elas não param para pensar muitas vezes que a gente nasce, temos a nossa adolescência, e a partir dos 17, 18, 20 e pouquinho a gente já começa a envelhecer. Sim. Né? Então, a partir dos 21, 22 anos, todo mundo já começa a envelhecer. O problema é que dos 22 aos 30 você praticamente não percebe, dos 30 aos 40 você acha que você está ficando mais jovem, e a partir dos 40 esse processo ele é acelerado. E aí, mesmo. Quando que a gente tem que pensar em artrose? Só depois que dói ou a gente já tem que pensar antes? Não, assim, de um modo geral, para tratamento mesmo, é depois que dói. Mas a gente pode ter algumas coisas que previnem a artrose. Então, a gente vai falar sobre isso ainda, mas exercício físico, por exemplo, sendo bem aplicado, previne a artrose. E você ficar até o final do vídeo aqui, você vai saber quais são os exercícios que você que tem artrose pode e deve fazer. Isso. Outras coisas como suplementos alimentares, como colágeno, tem algumas coisas que também previnem a artrose. Uma alimentação saudável, um baixo peso não, um peso normal, né? Baixo peso não seria o ideal, mas um peso normal, sem uma baixa porcentagem de gordura com uma quantidade de massa muscular adequada. Exatamente, perfeito. Então, quando o peso está equilibrado, então tem várias coisas que você pode fazer para prevenir a artrose. Uma articulação bem lubrificada, uma articulação bem alongada, musculatura bem alongada, sem diferença de um lado para o outro. Então tudo isso favorece você ter menos artrose. Tem uma questão genética envolvida também, então a artrose é uma doença genética também. Tem pessoas com 100 anos que tem quase nada de artrose e tem gente com 46, que é a minha idade, que já tem bastante artrose, né? Então tudo depende de cada pessoa. Porque é importante a gente estar lembrando que a medicina, ao longo dos anos, ela se preocupou demais com a parte articular e ela sempre negligenciou a parte muscular. É verdade. Né? Hoje, a medicina do esporte, a ortopedia, a reumatologia, ela já entende que uma boa musculatura, ela compensa uma má articulação, ou pelo menos ela tenta. E o grande problema da artrose é quando você une uma articulação já doente com uma falta de capacidade muscular para manter isso aí. Então, o Bruno falou aqui muito bem que basicamente todo mundo que sobreviver vai ter artrose um dia. Ela pode ser maior ou menor. Na sua prática do dia a dia, você pega mais artrose em homem e mulher, em alto, em baixo, em magro, em gordo, ou é um pouquinho de cada? É mais dividido do que outras doenças, mas sim, é mais em mulher. E o pessoal que tem mais peso, mais gordo, tem mais artrose também. E claro, quanto mais idade, mais fácil de ter artrose, né? Existe uma artrose essa artrose que a gente conhece de um modo geral, isso é assim. Mas tem umas artroses que são bem genéticas. A artrose que a gente chama de nodal, que é essa do dedo, que as pessoas têm o dedo começa a ficar inchado, um dedo, depois o outro, sempre na ponta dos dedos. Essa artrose é meio que, entre aspas, meio incontrolável. A pessoa vai ter mesmo e não tem muito o que fazer. Essa é genética, essa é uma variação bem importante. As outras artroses, elas são mais dependentes de questões ambientais. Então, vai envolver peso, vai envolver exercício físico, fortalecimento muscular, cirurgias prévias, acidentes prévios que
A gente nunca pensa nisso, mas quase todo acidente mais grave gera uma artrose depois. É bem comum. E se O for pessoal da ortopedia sabe, se né? for uma fratura dentro da articulação, aí é quase certo. Fratura é quase igual a artrose, né? Então, e se você tem uma fratura naquela articulação, perto daquela articulação, aquela articulação vai ter artrose. A gente chama de artrose secundária, né? Que não é uma artrose comum. Mas assim, a artrose é uma doença que, se você viver o suficiente, você vai ter artrose. Aqui eu gosto sempre de levar uma apresentação que eu fiz no Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte, já há alguns anos, quando a gente tinha uma temática que quem fazia atividade de rua, tipo corrida de rua, se ele tinha ou não uma propensão maior a ter um quadro de artrose. Então é muito comum o médico pedir para o paciente não fazer treinos de corrida quando tem um quadro de artrose. E eu acho que aqui ele é muito característico com algo que a gente falou agora há poucos minutos, né? Essa associação ela não existe. Então, a pessoa pode treinar à vontade, mas com a ressalva que ela treine certo. Então, um dos grandes problemas da corrida, principalmente se você não faz dentro de zonas aeróbias, de treinos coerentes, onde você tem uma única preocupação em baixar o pace, é que você pode ter uma perda muscular muito acentuada. E na medida que você tem essa perda acentuada, você perde a proteção da articulação. Então, todos os trabalhos científicos que levaram em consideração treinamentos de alta intensidade, partindo do princípio que a musculatura se manteve, maratonistas não tiveram um aumento de artrose comparado com a população normal. Hoje está muito em moda e eu tenho alguns pacientes que já trabalham com ultramaratona. Então, o pessoal chega a correr 100 quilômetros no final de semana. Então, esses pacientes, eles precisam de um acompanhamento muito mais próximo, porque somente nesse nível, estatisticamente, você pode ter uma aceleração nesse processo de artrose. E nesse sentido, você falou da inflamação. O que um paciente com artrose sente? Sente basicamente dor. Então, ele vai sentir dor naquela articulação, principalmente aos movimentos. Então, quando ele está fazendo alguma coisa, essa dor piora. Mas, quando ele está em repouso, ele também sente dor. Então, muitas vezes o paciente acorda de manhã, estava dormindo e acorda com dor. Isso é bem comum também de acontecer. Principalmente quando é nas mãos. Esse das mãos dói muito pela manhã, quando acorda. Joelho, quadril, já tem mais uma coisa do esforço que a pessoa fez na hora, no dia anterior. E, às vezes, determinado esforço desencadeia uma crise de dor e você fica com dor. É basicamente dor, inchaço, isso acontece muito em joelho, mas dor e inchaço. E, às vezes, tem crepitação, a articulação estala, a pessoa diz que fica crocante, né? Quando está ficando mais velho, é isso. E, às vezes, você fica com... Aí já é uma coisa mais avançada, fica vermelho, fica bem inflamado, que fica vermelho. E a última coisa da inflamação, que é a perda da função. Você não consegue fazer a mesma coisa que você fazia com aquela articulação. Então, se você já está perdendo a função daquela articulação, você já tem que ter ido antes ao médico para que não chegasse nesse nível. Então é interessante a gente falar, como o Bruno acabou de mencionar, que existe uma graduação, né, na artrose, principalmente das grandes articulações. E aqui a gente vai excluir hoje as principais artroses, as artroses mais avançadas, quando o tratamento já é a substituição dessa articulação por uma prótese. E aí, em outro dia, a gente vai trazer especialistas em joelho e em quadril para falar especificamente desse quadro. Mas eu queria aqui, já começando a falar um pouquinho do tratamento, do que fazer com esses pacientes, além das medidas que a gente já comentou, e a gente vai falar mais para frente de atividade física, ganho de fortalecimento muscular, do ponto de vista de tratamento com remédio, o que você faz na sua realidade do seu dia a dia, o que você tem boa resposta, o que tem um bom custo-benefício, o que é caro e talvez não compense, não substituindo uma consulta médica. Isso aqui serve basicamente para te orientar ou para você conversar com o seu médico no seu consultório. Comprimidos, suplementos, sachês, injeções, o que você costuma fazer? Então, assim, o tratamento de artrose é difícil. A gente pensa que a artrose, por ser uma doença simples e ter baixa gravidade, é fácil de tratar. Não é. A artrose da reumatologia talvez seja uma das mais difíceis de tratar, equiparável à fibromialgia, equiparável à lombalgia crônica,
porque tem muito pouco medicamento específico para artrose. A gente E hoje ainda tem muito, né? Porque quando a gente se formou, aí que não tinha nada, mesmo. Né? não tinha praticamente nada. Então, o que se usa para artrose é analgésico e anti-inflamatório, principalmente anti-inflamatório, é bastante usado. Qual é o problema? Você não pode usar sempre um anti-inflamatório. Você vai ficar usando um ano um anti-inflamatório todos os dias? Não dá. Você vai ter problemas por causa desse medicamento. E hoje em dia já tem algumas alternativas. Existe a glicosamina com a condroitina, que eu uso bastante, tem uma boa resposta. Colágeno, que não é nem remédio, é um suplemento alimentar, tem uma boa resposta também, embora seja mais lenta. Existem outras coisas, sais do abacate, que a gente vê por aí, que é o famoso piascledine, que é o nome comercial, mas é o que se usa na prática. Cúrcuma. Cúrcuma também tem, a gente também usa. Agora, nenhum medicamento desse que eu falei, ele é ótimo, excelente. Ele vai dar uma ótima resposta. Não, ele vai dar uma resposta razoável. Vai melhorar você, mas não vai curar a doença não tem cura. E Hoje se a em gente dia, se for falar ainda da condroitina e da glicosamina, você ainda pode cair numa estatística que ele funciona basicamente para 70% da população. Então você pode muita gente não tem resposta nenhuma. ter a infelicidade de cair nos 30% e não ter resposta nenhuma. Não tem resposta nenhuma. Hoje em dia se faz também, usa-se muito ácido hialurônico injetável. Isso é um bom tratamento, funciona, mas da mesma forma que os outros, não é cura. Ele vai melhorar por um tempo, se usa muito para joelho isso, mas principalmente os ortopedistas fazem, mais do que os reumatos, mas a gente faz também. Funciona, é bom, depende da indicação, depende de cada caso e tem um período até prolongado. Mas, mais uma vez, não é cura, é tratamento. Mais na frente, daqui a 2 meses, 6 meses, 1 ano, o paciente vai ter novamente, porque a artrose não tem cura. A gente tem uma dificuldade muito grande com comprovações científicas de tratamento e é aquilo que eu falei para você. Eu me formei próximo dos anos 2000 e naquele momento não tinha nada disso, ainda se falava um pouco do piascledine, desses outros fitoterápicos com alguma melhora, mas a única coisa que acontecia era ir para uma fila de prótese ou então tentar emagrecer para ver o que consegue. E ao longo desses 20 e poucos anos, as comprovações científicas ainda são muito pobres. Né? O colágeno ele é usado basicamente como suplemento, né? Então quem tem o poder econômico e conseguir tomar uma imensa possibilidade de colágenos diferentes, toma, até porque não tem muito o que fazer, mas a infiltração com ácido hialurônico, essa ainda tem uma comprovação científica, né? Ele é um procedimento invasivo, é uma infiltração, uma injeção dentro do joelho, basicamente, pode ser no tornozelo, pode ser no quadril, né? É um profissional médico que deve fazer isso, e ela vai depender muito do que a pessoa faz também de atividade física. Não adianta fazer infiltração e a pessoa não fazer nada. Ela tem que aproveitar essa melhora para tentar controlar o peso, emagrecer é fundamental e ganhar a parte de músculo. E aí a gente vem para o final aqui para terminar o que pode fazer, o que deve fazer um paciente que tem artrose, principalmente das grandes articulações, ou de coluna ou de membro inferior. Então, assim, de um modo geral, né, cada caso é um caso. A artrose é uma doença bem paciente específico. A gente vai tratar o paciente. Então, cada paciente tem um jeito diferente e cada paciente se adapta melhor aos exercícios. Mas, de um modo geral, exercício de força, exercício de fortalecimento muscular e de alongamento. Então, são basicamente esses. A gente, não é que a gente proíbe, mas a gente avisa que os exercícios que têm alto impacto não são bons, principalmente para joelho, principalmente para quadril, para tornozelo. Então, por exemplo, se você é um corredor, não é o melhor esporte para você fazer, mas não é proibido. A gente pode fortalecer até que a pessoa tenha condição de correr. Isso é uma confusão muito grande, porque quando a gente fala que quem corre não... quem tem artrose não deve correr, na prática, quem tem artrose não deve iniciar uma atividade física de corrida. Exato. Mas quem já corre, perfeito, pode e deve manter a sua atividade. E, ao mesmo tempo, fortalecer, porque eu sou um corredor amador e os corredores amadores eles não gostam de fortalecimento e nem de alongamento. O corredor gosta de pegar um tênis e sair, correr e voltar. É isso que ele gosta de fazer. Então, se você tem que fortalecer a musculatura, tem que ir para uma academia ou para um pilates, fazer uma ginástica funcional, fazer um exercício calistênico, mas você tem que fazer exercício de fortalecimento. Isso aí é básico. Pode correr. Eu tenho um paciente que foi desencanado pelos médicos por causa do joelho
E hoje ele é um maratonista. Ele não era corredor, mas ele queria correr. E ele dizia para o médico que queria correr, o médico dizia, você não pode correr. Até que ele foi para mim e eu disse, não, você pode correr. Agora, primeiro, você precisa fortalecer. Você tem que perder peso e fortalecer, para depois correr. Eu acho que isso é fundamental, porque a medicina, como praticamente todas as outras áreas, ela evolui no passar do tempo. Isso. E em 1940, 1950, se entendia que o paciente não podia fazer absolutamente nada, ele tinha que ficar sentado numa cadeira esperando praticamente a hora ou de fazer uma prótese, que já existia nessa época, ou morrer, né? Hoje, a quantidade de pacientes que procura gente que trabalha com esporte e que gostam de fazer atividade física, ela é muito grande e, infelizmente, ainda existe muito colega que contraindica. Na prática, o que a gente fala e a gente pensa exatamente igual é que cada caso precisa ser adaptado e o paciente precisa respeitar. O quanto dói. Não adianta você pegar um paciente no auge da fase inflamatória e mandar ele fazer exercício porque ele não vai conseguir. Mas, se ele conseguir caminhar, se ele conseguir fazer alguma atividade na água, ótimo. A tendência é que essa dor melhore e, num segundo momento, você pode aumentar a intensidade desse treinamento. É lógico que ninguém quer que a pessoa pegue uma corda e fique pulando corda, mas se você pode ir para uma academia de ginástica, é interessante que você controle o peso, num começo um peso menor, mas assim que esse quadro está um pouquinho mais estabilizado, eu prefiro que você diminua as repetições e aumente a carga. Isso vai fazer automaticamente com que você fique mais forte. Muita repetição vai piorar. Da mesma maneira que se você fizer um grau de amplitude, né, se você descer lá o bumbum lá no calcanhar, você vai forçar demais e isso vai terminar gerando dor também. Então aqui a gente, direto do DM, falamos sobre a importância de fazer atividade física nos quadros de artrose. Se você gostou, curte, comenta, compartilha se você tiver algum conhecido que tenha um quadro de artrose e achou que essa informação pode ser útil, mande para ele e fique aguardando nossos próximos vídeos. Um abraço.